Sansão foi um dos juízes mais conhecidos de Israel. Ele ficou famoso devido à sua grandiosa força que era usada contra os filisteus. Sua história é contada no livro de Juízes. Seja bem-vindo ao canal Vida Cristã. O nome de Sansão tem um significado incerto. Seu nome é uma derivação da palavra Shemesh, que significa sol. Um possível significado de seu nome é ensolarado ou filho do sol. Sansão nasceu durante o período dos juízes, provavelmente no início do século 11 a.C. Naquele tempo, Deus levantou pessoas para libertar o seu povo dos inimigos. Essas pessoas foram chamadas de juízes. Sansão foi o último juiz mencionado na Bíblia antes da transição de Eli e Samuel para a monarquia. Os filisteus eram os inimigos mais temidos de Israel. O pecado do povo de Israel fez com que Deus os entregasse a uma constante opressão por parte dos filisteus. Sansão nasceu com uma missão: livrar Israel da opressão dos filisteus. Nascido em uma família da tribo de Dan, Sansão foi o primeiro filho de sua mãe, que era estéril. Mesmo antes de seu nascimento, Sansão já havia sido designado para ser um nazireu. O nascimento de Sansão foi um verdadeiro milagre. Sua mãe não podia ter filhos, porém certo dia o anjo do Senhor apareceu à sua mãe e revelou que ela teria um filho e que ele iniciaria a libertação de Israel das mãos dos filisteus. A história de Sansão demonstra seu descaso com os propósitos de Deus para sua vida. Sansão livrou Israel, mas sem se importar realmente com seu povo. Ele não se preocupava com os israelitas, nem com sua família, nem com o seu Deus. Se preocupava apenas consigo mesmo. O primeiro exemplo de como Deus usou Sansão ocorreu após a ocasião em que ele escandalizou seus pais ao anunciar que desejava se casar com uma moça filisteia. Deus havia ordenado que os israelitas não se casassem com as pessoas daquelas terras, mas Sansão insistiu, apesar das objeções de seus pais. Quando estava a caminho da festa de casamento, tirou mel da carcaça de um leão que ele mesmo havia matado anteriormente. Sansão era nazireu desde o seu nascimento, e os nazireus eram absolutamente proibidos de tocar em qualquer ser morto. Mas Sansão ignorou esta regra. Ele criou um enigma a respeito do leão e apostou com 30 jovens filisteus que eles não seriam capazes de solucioná-lo. Os jovens importunaram a esposa de Sansão até que ela lhes deu uma resposta. Sansão ficou tão irado que matou 30 filisteus e tomou as suas roupas como pagamento da aposta. Deus usou Sansão apesar de seu egoísmo para começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. O fim da história de Sansão se deu quando Dalila, sua mulher, o perturbou até que ele lhe revelasse o segredo de sua força e com isso traísse seu voto de nazireu. Dalila então cortou o cabelo de Sansão e com isso os filisteus conseguiram prendê-lo. Eles o cegaram e o amarraram e o obrigaram a realizar trabalhos forçados. Porém, com o passar do tempo, enquanto Sansão estava preso, seus cabelos voltaram a crescer. Em um certo dia, os filisteus resolveram festejar e se divertir às suas custas em um templo pagão. Ele então pediu para ser colocado entre as duas colunas centrais do templo. Sansão orou a Deus para que Deus lhe desse força para matar os filisteus. Porém, nem mesmo aquele ato final, Sansão realizou em favor do seu povo ou de Deus. Antes, o seu objetivo era se vingar dos filisteus pela perda de seus olhos. Embora tudo fizesse parte do plano divino, a história faz com que o povo desejasse um libertador que pudesse realizar a vontade de Deus. Sansão se tornou um excelente exemplo de como Deus pode usar uma pessoa para realizar o seu propósito, não importando a sua relação com as coisas de Deus, nem quanto ao pecado que ela carrega.